Eu sou Gabi, você está no canal Gabi dos Livros e hoje nós vamos falar sobre esse livrão aqui, ó, Toda Luz que Não Podemos Ver. Esse livro aqui ele é um livro belíssimo, ele é ambientado na Segunda Guerra Mundial, na época em que os nazistas ocuparam a França. E aí ocorreu, né, o cerco de Saint-Malo. Nós vamos ter aqui dois protagonistas, a Marie-Laure. Eu vou até perguntar ao meu marido, que ele é francês, como que fala o nome dessa menina? Eu perguntei, o nome é? Marie-Laure. E o Werner, que é um alemão. Então, nós temos uma francesa e nós temos um alemão que ama rádios. E eles vivem a guerra de lados bem diferentes, inclusive opostos, mas eles têm ali sonhos semelhantes, que é de ter muito conhecimento e liberdades. Toda Luz que Não Podemos Ver, ele fala de que é a luz, no caso da Marie-Laure, é a luz que ela não consegue enxergar porque ela é uma menina cega. E aí mostra aqui no livro tudo que o pai dela faz para que ela não se perca. Então, quando eles moravam lá em Paris, o pai dela fez uma maquete para que ela não se perdesse. E depois, quando eles foram para Saint-Malo, ele também fez uma nova maquete, mostrando tudo o que tinha, cada rua, cada bueiro, tudo era bem marcado, para que ela também não se perdesse e conseguisse se movimentar sozinha. E aí tudo acontece nessa rua Valborel, número 4. E eu gostei tanto desse livro, que a última vez que eu fui para a França, eu falei para o meu marido, não, a gente vai ter que conhecer Saint-Malo. Eu tenho que conhecer essas muralhas, eu tenho que saber onde que aconteceu essa história. Aconteceu na rua Valborel 4, a gente vai lá nessa rua, eu quero saber como que é. E aí esse livro aqui, ele se transformou também em um seriado da Netflix, salvo engano, foram 4 capítulos. E eu cheguei lá na rua Valborel e falei, gente, cadê a cena do filme? E não era como eu esperava. Obviamente, ali no filme é um cenário que eles fizeram, porque na realidade o prédio de 6 andares, tudo era totalmente diferente, era totalmente inesperado. E no final do vídeo eu vou mostrar para vocês todo o passeio que eu fiz lá em Saint-Malo. E vou mostrar para vocês onde se ambientou esse livro, que é o Toda Luz que Não Podemos Ver. A gente andou toda essa muralha aqui e a rua Valborel fica lá no final, do lado direito dessa muralha. Então, a gente passa aqui pelos canhões, por essa parte aqui dos canhões, a gente vai aqui até o final, desce e fica aqui, ó, na rua de trás desse imóvel, fica a rua Valborel. Então, tudo vai acontecer aqui nessa rua Valborel. Por quê? Porque o pai da Marie-Laure, ele trabalhava no museu. E nesse museu tinha um diamante chamado Mar de Chamas, que era um diamante que o pai dela protegia, né? Só que ele não protegia só isso, eram várias coisas, né? E a gente vê a história pulando entre o jovem Werner e a Marie-Laure. Enquanto que do lado do Werner seriam as ondas de rádio. Então também é uma coisa que não se pode ver, que é as ondas de rádio. E ele era um menino que sabia muito, 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 muito de mexer com rádio. Então, logo ele foi ali chamado, mesmo que ele não estava na fase de alistamento, para poder, vamos dizer assim, trabalhar lá na Alemanha com o pessoal daquela parte. Aqui na internet eles falam que o que é essa luz que não podemos ver, né? Pode ser a bondade dos dois, né? A esperança dos dois, da Marie-Laure e do Werner, o conhecimento dos dois, porque ambos são muito inteligentes na área em que eles são responsáveis, e o invisível dentro de cada pessoa. E o que eu mais gostei desse livro, além dos dois personagens, que são muito bons, mas de longe,
o que eu mais gostei desse livro foi o fato de o próprio Saint-Malo ser um personagem. Inclusive, foi por isso que eu quis ir conhecer a Bretanha. Foi por conta de que Saint-Malo era mais do que um vilarejo ali que ambientava. Ele era um próprio personagem. Ele era um ser vivo, quase um ser vivo que estava sendo destruído pela guerra e, ao mesmo tempo, era luz na vida da Marie-Laure e do Werner quando eles vão se encontrar. Então, tudo começa aqui a história no Museu de História Natural, em que o pai da Marie-Laure trabalhava ali e ele sempre levava a filha para passear por lá. Aí depois de eles apresentarem a Marie-Laure, eles apresentam o jovem Werner, que ele mora ali na Alemanha. Aí ele vai falar da família e tal. Depois ele vai explicar aqui a questão das chaves, a questão dela ter ficado cega. Tava falando aqui, aí ele fala que o Werner gostava de rádio desde muito cedo, com 8 anos, ele está fuçando os descartes atrás de um galpão, quando ele descobre o que aparece ser um grande carretel. Enfim, no fato ali, depois ele vai descobrir como se arruma aquele rádio. Aí ele vai falar aqui que a Marie-Laure, ela é capaz de resolver quebra-cabeça de madeira que o pai constrói para ela. Todo aniversário, o pai constrói para ela. Tem um outro livro que ele é bastante citado aqui, que é o livro do Júlio Verne, A Volta ao Mundo, em 80 dias. E por que eles vão citar esse livro aqui? Porque o livro A Volta ao Mundo, em 80 dias, ele é dado pelo pai da Marie, em um dos aniversários dela. E ele é um livro em 2 partes bem gigantes, porque ele está em braille. Olha só. O pai fala que o livro, dizem que é para meninos ou para meninas muito aventureiras, disse o pai, e ela pode senti-lo sorrir. Então ele pega ali esse livro, ele tem em 2 partes, que é A Volta ao Mundo em 80 dias. No caso do Mar de Chamas, que é ali um diamante, né? E aí diz que esse diamante tá mais para maldição e tudo, que alguns falam aqui. Eu ouvi dizer que a pessoa que segurar esse diamante com as mãos sem luvas morre no intervalo de 1 semana. Outro fala, não, mas se você a segura, você não morre, mas as pessoas ao seu redor morrem dentro de 1 mês ou talvez de 1 ano. Enfim. E aí esse Mar de Chamas vai ser alvo de muita coisa aqui nesse livro. Porque quando a Marie-Laure e o pai, eles saem de Paris, fugido ali da guerra, para ir para Saint-Malo, ele leva esse diamante. E depois de um tempo, vai ter uma grande perseguição de um cara que quer conseguir esse diamante. E a Marie, ela vai lutar, né, para poder sobreviver. E não deixar esse cara pegar, né, esse diamante. Mas enfim, esse livro aqui, ele tem muitas cenas muito, muito, muito lindas. Seja de quando o Verne faz o teste para entrar lá no grupo dos alemães, seja todas as coisas boas das quais ele participa lá perante os alemães, seja todas as descobertas que ele vai fazer por conta de rádio, porque ali eles vão triangularizar, né, para encontrar algumas coisas com rádio. Tudo que vai acontecer
com relação à guerra, com relação às pessoas, com relação ao cerco de Saint-Malo, que eles pedem para as pessoas saírem de Saint-Malo. Mas no caso, a Marie, ela não vai sair. E aí o pessoal ao redor dela começa a falecer, porque lá em Saint-Malo, onde ela foi ficar com um tio dela. Só que esse tio, ele vive bem recluso, né? E esse tio, ele tinha um monte de rádio. E, inclusive, o governo falou, olha, quem tiver rádio tem que doar. O rádio não pode ficar com rádio. E ele consegue esconder um dos rádios, que é um desses rádios que a Marie vai continuar fazendo transmissões. Ela vai lendo o livro do Júlio Verne a cada transmissão. E é assim que o Werner a encontra, porque ele vai começar a pegar alguma dessas transmissões. Só que ao mesmo tempo ele tem que se esconder, porque ele não pode falar para as pessoas que ele está escutando essas transmissões. E ele escuta as transmissões dessa linha de rádio desde que ele era jovenzinho, porque lá da Alemanha eles pegavam essa linha de rádio francesa e eles acompanhavam. Então, inclusive, essa é uma coisa que vai ter bem mais lá para o fim do livro, que é ele ter acesso a essas fitas antigonas que o tio da Marie gravava, para ele poder ter acesso. Então, olha só, tem vários capítulos aqui que mostra Saint-Malo. E aí, além disso, esse escritor aqui, o Anthony Doerr, ele escreveu um outro livro que eu já tinha lido, mas eu nem sabia que era dele, que chama Quatro Estações em Roma. Acho que é isso o nome do livro dele, Quatro Estações em Roma, em que ele conta um ano da vida dele, com a família dele, em que eles foram morar da Itália. Então ele mostra todas as estações, o que aconteceu na primavera, o que aconteceu no verão, o que aconteceu no outono, o que aconteceu no inverno. E aí ele fala assim todas as curiosidades do fato das lambretas. O pessoal anda de motinha, né, lambreta, lá na Itália. E ele achava uma loucura que o pessoal se enfiava em qualquer lugar, que tinha muitos acidentes. Então, assim, é um livro bem engraçadinho, totalmente diferente desse outro livro. Tanto que eu nem tinha ligado que eles eram do mesmo autor. Quando eu fui procurar mais informações, que eu vi que ele era do mesmo. Porque aquele outro livro lá era um livro de não ficção. Era um livro, né, de memórias da vida dele, de quando ele morou em Roma. Que é um tipo de livro que eu gosto muito de ler, porque eu gosto muito de ler livro de memórias de expatriados que foram ali para outros países, seja para a Itália, para Portugal, para a França, para a Espanha. Eu leio vários e gosto muito. E esse livro aqui, dizem que ele começou a escrever esse livro nessa época que ele morava em Roma. E aí ele reclama muito, porque ele não conseguia, porque a esposa dele teve gêmeos lá em Roma, né? Então ele falava, ai gente, entre carrinhos de bebê e trocar fralda não sobrou tempo para escrever esse livro, mas depois ele conseguiu. Inclusive esse livro aqui foi super difícil para vender, porque o pessoal falou que ele escreveu demais, realmente. Ele escreveu demais. Mas, gente, o livro é todo bom. Enfim, aqui tem muitas passagens lindas e maravilhosas. Vale muito a pena. Primeiro você lê o livro, depois você vai assistir o seriado na Netflix de 4 episódios. Tem umas cenas assim absurdas, por exemplo, quando o Werner vai se alistar e aí você tem que se jogar de um lugar lá muito alto e um colega se joga. Gente, é uma imagem absurda. Eu não posso passar aqui a imagem por conta de direitos autorais. Mas é assim maravilhoso. E todas as questões tristes, né, da guerra. As pessoas que morreram, esse amigo do Werner que ficou praticamente imprestável, ele se acidentou. O fato de que meio que todo mundo teve um final triste. Até a Marie teve um final triste, mas assim, vamos dizer assim, dentre os tristes, ela é o que teve o melhor final. Foi um final bonito,
foi um final com esse spoiler aqui, que ela sobreviveu. Tem uma parte aqui que eu não gosto, que é a parte em que o pessoal invade lá um lugar que a irmã do Werner estava, uma fábrica, alguma coisa assim. E eles faziam mal para as mulheres que estão lá. Então, assim, essas partes são bem difíceis de ler. Tipo, uma parte que eu gostaria de grampear aqui do livro, porque aqui em casa não sou só eu que leio, né? Eu tenho os filhos. Claro que eu não vou deixar as minhas filhas lerem antes da idade nesse daqui, principalmente por conta dessa parte, que é gravíssima. Então, assim, essa parte aí eu não gostei. Mas toda a parte aqui eu amei. Agora, um ponto negativo aqui dessa edição da Intrínseca. Eu gosto muito dos livros da Intrínseca. Só que esse aqui tá péssimo. Péssimo, péssimo. Eles botaram esse papel jornal. Além disso, a impressão é péssima. Vários momentos, assim, não sei se dá pra vocês verem. A impressão tá tremida. Então, além de ter comprado esse livro em papel, eu comprei também em Kindle, porque eu não aguentava essa leitura tremida aqui. Então, ó, tem umas partes que são bem nítidas. Olha a diferença. Essa aqui é muito nítida. E essa aqui, ela é muito tremida. Isso aqui me dava uma dor de cabeça infinita. Então, a próxima vez que eu for num sebinho, eu vou vender esse livro. E aí, quando a Intrínseca fizer uma edição melhor, eu compro. Ó, por exemplo, aqui. Essa daqui, além de tremido, é mais negrito que os outros. Gente, é impossível ler isso daqui. Impossível. Então, fica aí essa minha reclamação para Intrínseca. Por exemplo, aqui, ó. Aqui tá super nítido. Aqui tá super tremido. Não sei se dá para você ver aí da sua casa. E aí, no final aqui do livro, gente, o final é maravilhoso. É maravilhoso. Que a Marie, ela vai encontrar a irmã do Werner. Ela recebe uma visitante aqui. No final, ela vai trabalhar acho que num museu. Ela vai trabalhar no Museu de História Natural de Paris. E aí ela recebe uma visitante. Ela teve um filho, uma filha, não me lembro bem. Acho que é uma filha. Ela mora no mesmo apartamento que ela cresceu e vai no museu ainda a pé. Ela teve uma filha. E aí ela recebe uma visita, que é a irmã do Werner, né? Inclusive eu achei nesse livro que ela teria um romance com o Werner. Poxa, mas realmente não aconteceu, né? E aí ela encontra que a irmã do Werner, e a irmã do Werner vai devolver para ela uma casinha, que era uma casinha da maquete que ela tinha de Saint-Malo, que ela caminhava ali, né, por Saint-Malo. E aí ela fala, olha, meu pai construiu essa casinha. Aí a moça pergunta, mas você sabe como que meu irmão ficou com ela? E aí ela se lembra, né? Enfim, aí depois no final aqui a criancinha falou assim, mãe, mas será que ela sabe que tinha um esconderijo secreto naquela caixinha? Que ali era uma caixinha com esconderijo secreto. E a mãe fala, eu acho que sim, que ela sabe, né? Que ali tinha. E o menininho é danado, né? Que ele também conseguiu encontrar esse esconderijo. Enfim, esse livro aqui, ele é cheio de descrições, muito bom. Do início até o final, é muito bom. Dá tempo também da Marie Laure ter um netinho. E aí ela sempre se encontra com esse netinho. Gente, o livro é todo bom. O livro é todo lindo. E me fez visitar Saint-Malo. E agora vamos lá mostrar como foi a minha visita a essa muralha aqui. Chegamos em Saint-Malo de carro, depois a gente pegou um ônibus para ir lá para as muralhas. O ônibus parou ali na estação de Saint-Malo para pegar quem vem de trem. Então dá para você chegar de trem nessa cidade. A vista da muralha é para o Oceano Atlântico
E na maré baixa ele fica assim. Foi ótimo, porque a gente andou nas muralhas e também fomos na praia, que ficava ali logo embaixo. Então foi ótimo assim para as crianças. Então lá em Saint-Malo tem essa muralha que protege toda uma cidade. E de lá de Saint-Malo você consegue pegar um ferry para ir para as ilhas que ficam perto, que é Jersey e Guernsey. Inclusive o Victor Hugo morou tanto em Jersey quanto em Guernsey. Foi em Guernsey que ele escreveu Os Miseráveis quando ele esteve exilado ali no século XIX. No chão é possível ver os bueiros, que eram os bueiros que tinham na maquete em que o pai da Marie Laure fez para que ela se orientasse lá por Saint-Malo. E ela ia contando, X bueiros chegavam em casa, X bueiro chegava na praia. E as ruas eram todas assim. O lugar é muito bonito, muito bom para você ir com criança, muito seguro. Quando a gente foi, tinha bastante turista, mas estava assim bem tranquilo, porque o pessoal estava indo mais para a praia. Olha só como a praia estava lotada. E quando abaixa a maré, aparece algumas piscinas naturais que eles fizeram nos paredões. Ali temos ali, ó, o Forte do Petit Pé. Olha que legal esse lugar. Muito lindo, até para você sentar ali naquela muralha, até para passar o dia, para olhar o ferry passando, as pessoas nadando, os turistas passando. Tinha bastante turista brasileiro lá nadando também, que a gente viu, tinha um pessoal falando inglês e falando português ao mesmo tempo. Então, não sei se eles moravam na Inglaterra e tinham vindo passar aqui um tempo aqui em Saint-Malo. Todas essas casas aí, elas foram reconstruídas, porque elas foram destruídas com os bombardeios da Segunda Guerra Mundial. Logo no final da caminhada da muralha, você já vai chegando pertinho da Rua Valborel, que é onde a Marie Laure morava com o tio dela. Eles moravam ali, eu não entendi bem se eles tinham direito a todos os andares. Pelo que eu entendi, eles tinham direito aos 6 andares, e ela foi se proteger lá no último andar, quando teve os maiores problemas pelos quais ela passou. Olha só esse condomínio, tinha mais ou menos ali uns 3 prédios, e aí eles tinham esse quintalzinho em comum. Chegamos então na Rua Valborel, e qual não foi a minha surpresa de ver que a casa era completamente diferente da casa que aparece no seriado da Netflix, porque ele é um prédio reconstruído como aqueles outros que apareceram, e a casa ficava ali, eles sempre falam, né? Ela ficava ali no 6º andar da Rua Valborel. E ali, o que aconteceu? O 6º andar, ele é tipo uma cobertura lá em cima desse prédio. Ó, Rua Valborel. Enfim, aí aproveitei, tiramos milhares de fotos, foto na placa, foto na frente da casa. Todo mundo quis tirar foto, minha cunhada, meus filhos, todo mundo tirou foto, gente que tinha lido o livro, gente que não tinha lido o livro. Bom, depois de fazer toda a muralha, aí vamos fazer o caminho de volta, né? A gente aproveitou para passar pelas ruas internas. Nas ruas internas já estavam bem mais lotados de pessoas. E aí tem bares, restaurantes, lojas. Tinha loja específica só do Harry Potter. A gente entrou na loja, tudo era do Harry Potter. É tudo assim, obviamente, mais caro. Mas assim, é exclusivo. Se você gosta do Harry Potter e quer comprar uma coisa em Saint-Malo, lá tem a loja especializada. E eles tinham até toda a lista de materiais que você precisa para entrar em Hogwarts, como apareceu aí. Enfim, foi muito legal a nossa visita lá a Saint-Malo, a nossa ligação do livro Toda Luz que Não Podemos Ver. Depois de ver um monte de turistas, voltamos para a casinha que a gente tinha alugado. A gente alugou uma casa na região, vamos dizer, gente, era perto de onde? Deixa eu me lembrar aqui. Do Monte Saint-Michel, isso. Era perto do Monte Saint-Michel. Olha que lugar maravilhoso. E esse foi o vídeo de hoje. Obrigada por você ter assistido. Não se esqueça de curtir o vídeo, compartilhar com a sua família e se inscrever no nosso canal. E se for do seu coração comprar esse livro, compre com o meu link, que eu vou deixar aqui no box de informações. Ele é um link afiliado da Amazon. E caso você compre nesse link, não terá nenhum adicional para você, mas eu ganho um microvalor de porcentagem referente a esse livro. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.